O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa essa passagem no livro de Mateus sobre a morte de Jesus, na hora nona, por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus deu o último brado, está consumado. Naquele exato momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Essa era a hora do sacrifício da tarde, no templo em Jerusalém. O que significa isso? Quando o véu do templo se rasgou, significou que o sacrifício de Cristo abriu o caminho para a presença de Deus, através do seu sangue precioso. Ninguém, nada nesse mundo poderia ter feito aquilo, rasgado essa cortina de alto a baixo, como aconteceu. Segundo alguns estudiosos, as medidas da cortina eram cerca de 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura. Quando Deus ordenou a Moisés fazer um tabernáculo do modelo que tinha no céu, Deus deu todas as instruções. Lá, no livro de Êxodo, está descrevendo toda a instrução do tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus, enquanto ele estivesse se movendo pelo deserto. Mais tarde, Davi pediu para construir um templo e Deus aceitou, recebeu, mas não ele, e sim seu filho Salomão. Mas, pela desobediência, esse templo foi destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mais tarde, quando a profecia se cumpriu, no tempo do rei Ciro, ele ordenou a Esdras e Neemias a reconstrução dos muros e do templo. E eles reconstruíram. Mas durante o Império Romano, esse templo foi reformulado por Herodes. E foi durante o Império Romano que Jesus veio cumprir o propósito de Deus para salvar a humanidade. Nesse templo, na época, eles não seguiam mais as instruções dadas por Deus a Moisés na Torá, quando dizia que o sumo sacerdote deveria ser da linhagem de Arão e da tribo de Levi. Mas, no momento do poder político, o poder religioso, se alinharam em suas conveniências e foi escolhido Anás e Caifás, como está escrito em Lucas 3:2. Então, exatamente no momento da morte de Cristo, aconteceu esse fato histórico que está registrado na Bíblia. E para que isso aconteceu? Na época de Adão e Eva, eles estavam no paraíso, né? Deus conversava com ele no paraíso, mas pela desobediência, eles foram expulsos do paraíso e Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. No decorrer do tempo, Deus foi levantando pessoas para entrar em contato com a humanidade, porque Deus conversava através de anjos, né, com Abraão, a Moisés via Deus face a face, mas com o tempo, com a deturpação da palavra de Deus, com a iniquidade se multiplicando, o homem foi se afastando cada vez mais de Deus. E aí, só existia uma maneira: enviar seu filho amado. Ele era o próprio véu que se rasgou, que derramou o seu sangue, e no momento que aquele véu foi rasgado, agora todos nós podemos ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Essa cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era dividido o tabernáculo em 3 partes, né? O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. E aí só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, a descendência de Arão. Mas no tempo do Império Romano já não era mais. Já tinha quebrado todo o protocolo da lei.
E aí, a pessoa certa para ser de fato e de direito pela palavra de Deus seria João Batista. Mas João Batista era a voz de Deus que clamava no deserto, como profetizado por Isaías em 43. João Batista não se alinhou com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele rompeu com Herodes por causa de um casamento errado que ele fez, tomou a mulher do próprio irmão e por isso ele bateu de frente com Herodes e ele pagou com a própria vida, foi decapitado. E aí hoje nós temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo, porque na realidade Deus não habita mais no lugar físico específico, como diz lá em Atos 17:24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O templo celestial está no céu, conforme Apocalipse 11:19, 14, 17 e capítulo 15:5. O templo de Deus está no céu. Um dia, o trono de Deus descerá à terra, na Nova Jerusalém celestial. Mas agora, todos nós temos acesso, seja através de uma oração, no nosso quarto, como diz em Mateus 6:6, ou de qualquer maneira, em qualquer lugar. Quando a gente estiver se a gente estiver realmente conectada com Deus, através de Jesus Cristo, Ele diz, se minhas palavras estiveres em vós estiveres em mim, tudo o que pedires crendo, recebereis, desde que seja segundo a vontade de Deus. Em Hebreus 6, Hebreus 4, 9, descreve exatamente que Jesus foi o sacrifício perfeito, o holocausto perfeito, para que nós possamos ter acesso ao trono da graça. Então, todo aquele, Jesus diz que veio a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. E o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Busque Jesus enquanto se pode achar.